Boa noite. Olha que legal, vocês viram como ficou chique hoje o começo da nossa live aqui? Tinha página de. Se bem que eu fiquei mexendo aqui e acabei atrapalhando. Consegui colocar o link antes, né? Mandar o link para quem está acompanhando antes. Então vocês já receberam, já estão aí dentro, o que é muito legal. Então as pessoas já podem entrar antes, né? E teve até uma introduçãozinha aí que talvez eu mexa um pouquinho para ficar um pouco mais legal. Tô aprendendo, vai ficar legal, hein? Isso não tem nada a ver com conteúdo, mas é só para deixar mais prático para vocês entrarem um pouquinho antes, porque aí eu posso começar antes também, porque às vezes eu fico esperando o pessoal entrar, tal. Então eu vou colocar sempre uns 5, 10 minutos antes das 7, eu vou mandar o link para vocês né? Mas é sempre assim. Sempre está no Facebook da Igreja Adventista de Central de Tararé. Então, se você já está acompanhando, você não recebeu o link ainda, você pode entrar na página do Facebook da Central de Tararé e acompanhar de lá, entendeu? Porque você não precisa ficar esperando eu mandar o link, etc, né? E aí você já assiste lá, tudo bem? Temos 4 espectadores já, mas eu creio que esse número vai aumentar um pouquinho. Muito bem. Semana passada nós tivemos algumas perguntas. Eu vou responder algumas delas ao vivo aqui, tá? Agora. Antes da gente começar o estudo de hoje, eu vou responder aqui umas perguntas que foram feitas. Hoje eu não tenho compromisso mais para frente, então eu posso falar um pouquinho mais, chegar um pouquinho mais próximo das 8 horas ali, né? Eu não posso, depois das 8, a página é utilizada pela própria igreja para o culto, né? Então eu não posso, eu tenho um horário aqui que eu tenho que respeitar. Mas hoje a gente pode ir um pouquinho mais. Então não se esqueça, se você tiver alguma dúvida, ponha a sua dúvida. Eu leio as dúvidas e me preocupo em responder. Eu respondi essas dúvidas na própria página. Então eu espero que você que colocou lá a dúvida, espero que você tenha lido as minhas respostas. Mas de qualquer forma eu vou responder aqui porque pode ser dúvida de outras pessoas. O ponto que se levantou, numa das dúvidas, era mais ou menos assim. Puxa vida, Jesus está voltando e o mundo vai ficar um caos. Por que que os cristãos têm que sofrer? A vida do cristão não deveria ser uma vida de prosperidade, de certa tranquilidade? Não. Pode parecer estranho, mas não. Veja, primeira coisa, nós estamos numa guerra. Concorda? Nós estamos numa guerra entre Deus e Satanás, certo? E claro que Satanás não vai deixar as coisas baratas. Então ele vai, de certa forma, atormentar o cristão. Sempre que possível. Ele vai atormentar o cristão. Entendeu? Deixa eu tirar um negócio aqui atrás que tá me atrasando. Isso. Ninguém precisa saber que a gente joga videogame aqui em casa, né? Era um controle. Muito bem, esse é um aspecto. O Satanás ele não vai deixar a vida do cristão em paz. Não, não vai. Deus permite que as dificuldades aconteçam e cheguem ao cristão? Ele poderia impedir? Podia, né? Mas ele permite porque muitos dessas dificuldades elas são uma forma de desenvolvimento do caráter, ok? Uma coisa que precisa ficar clara para você: qualquer dificuldade, qualquer problema que você tiver na vida, qualquer um, se você está com Deus, quando você olhar lá na frente, olhar para trás, puxa, não é que mesmo aquela dificuldade foi boa para mim?
Eu aprendi a lidar com uma certa situação, eu mudei o meu jeito de viver, de ver as coisas, desenvolvi uma qualidade no meu caráter, consegui corrigir um defeito. Então, mesmo as dificuldades, quando você está com Deus, sempre são positivas. Se você não está com Deus, as dificuldades são quase inúteis. Mas com Deus, toda dificuldade que você tiver na vida, ela sempre será positiva, ok? Outra coisa é o seguinte: Deus nos pede para não criarmos raízes muito fortes neste mundo. Ele repete em diversos pontos: não ameis o mundo, não goste das coisas do mundo. Então, quanto mais confortável você tiver uma vida aqui na Terra, menos você vai querer o céu. Entendeu? Então, assim, algumas pessoas, claro, estão completamente desapegadas, mas é natural do ser humano acabar criando um certo amor, uma certa, né, acaba se incorporando com aquelas coisas ali. Então, riquezas podem te prender, certo? É, enfim, um conforto, entre aspas, exagerado, se é que isso existe, poderia fazer com que você deixasse de querer o céu. E não é isso que Deus quer. Deus está querendo um lar, e nós vamos falar sobre isso nesta, um lar lá no céu. As nossas férias definitivas, onde nós não teremos problemas, será no céu, não aqui na terra. Ok? Então, primeiro, o cristão ele tem problemas, ele passa por dificuldades, porque primeiro nós estamos numa guerra entre o bem e o mal, e segundo, Deus não quer que você crie raízes muito fortes aqui, não. Deus quer que você crie raízes no céu, ok? Isso é um resumo do que eu coloquei. Na resposta que eu coloquei para quem me perguntou, eu coloquei textos bíblicos, inclusive, tá? Isso aqui é só um comentário. Muito bem, então foi só uma pequena introdução. Isso é porque eu gostaria que, se você tiver dúvidas, continue a colocar suas dúvidas aqui, porque eu quero que você, não quero que você fique com dúvidas, não. Eu quero tentar esclarecer. Talvez eu não saiba, talvez eu peça para ajuda do pastor, enfim, vá consultar alguns livros, enfim. Mas eu quero responder as suas dúvidas, sim, tá? Muito bem. Já demos um tempinho. Quem tinha que entrar entrou, quem não tinha vai entrar mais adiante. Antes de começarmos o nosso estudo, vamos fazer uma oração. Se você puder, feche os seus olhos, vamos orar. Querido Pai, estamos aqui mais uma vez, vamos estudar mais uma vez a Tua Bíblia, a Tua Palavra, onde encontramos a verdade. Nós queremos agora, pedimos, Senhor Deus, que o mesmo Espírito, o Teu Santo Espírito, que inspirou os profetas que escreveram a Bíblia, esteja agora presente conosco para nos inspirar também e que nós possamos entender a mensagem de hoje. Esteja com cada um de nós, pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós então agora vamos para o nosso estudo, né? E você já está acostumado. Tem uma breve recapitulação, né? E depois a gente vai para o nosso estudo. Vamos lá. Então, relembrando, semana passada nós falamos sobre os sinais da volta de Jesus, né? E os sinais estão se cumprindo. Você viu que tanto no mundo físico, né, as catástrofes, no mundo político, guerras, rumores de guerras, você também tem na sociedade como que as coisas estão acontecendo e você vê que realmente o mundo ele está quase que, sei lá, a gente não vê mais muita solução para o mundo, né? E isto é um sinal da volta de Jesus. Eu fiz um desafio e vou fazer um desafio mais um agora, tá?
Se você leu Mateus 24, eu queria que você colocasse um joinha, coloque ali eu li, alguma coisa na página, para a gente ter mais interação, vai. Escreve alguma coisa aí. Eu li Mateus 24. Agora, vai lá e põe lá na página agora. Eu li Mateus 24, tá? Se você tiver outra pergunta, põe depois, mas agora, né? Então eu queria saber quem leu Mateus 24. Que hoje nós vamos ler alguns trechos de Mateus 24, mas o foco não vai ser só Mateus 24, vão ser outros textos também. Nós vimos que mais um dos sinais da volta de Jesus, um dos mais importantes, é a pregação do evangelho para todo mundo e para todas as pessoas. E eu falei que você que está aprendendo, você também vai ser um dos porta-vozes de Deus. Você também vai mandar a mensagem. Isso é uma obrigação de todo cristão, ok? Quando isso acontecer, então, quando o evangelho for pregado para todas as pessoas tiverem consciência, então elas vão tomar uma decisão consciente, certo? Só que também temos o falso evangelho, que está impulsionado por falsos milagres ou verdadeiros milagres. Os milagres são reais, mas nós vimos que existe falsos profetas, falsos mestres ensinando falsas doutrinas e impulsionando isso por milagres que não são feitos por Deus, e sim por Satanás, que faz grandes prodígios aí, ok? E então, uma forma da gente verificar se a pessoa está falando a verdade é comparando o que ela está falando com a palavra de Deus, certo? Aí então, realmente, no fim, quanto mais próximos estivermos do mundo, do fim do mundo, da volta de Jesus, mais o mundo estará cada vez mais caótico, mas nós não devemos ficar com medo deste caos que irá reinar. Está cada vez mais próximo disso. Nós devemos erguer nossa cabeça e buscar a Deus em primeiro lugar. Ok? Esse é um resumo da semana passada e hoje o tema é a volta de Jesus. É um tema bastante claro na Bíblia, mas algumas pessoas têm algum tipo de mal entendido sobre isso. E eu gostaria de esclarecer para você nesta noite. A volta de Jesus. Como que será esse evento? Como eu falei na semana passada, nós temos na Bíblia mais profecias a respeito da volta de Jesus do que da primeira vinda, aquela que aconteceu 2000 anos atrás, quando Jesus nasceu, nós comemoramos o Natal, ou então da sua morte na cruz. Existem mais profecias falando sobre o retorno dele, né, do que da vinda dele a primeira vez, que aconteceu há 2000 anos atrás. Então, se aconteceu 2000 anos atrás e Jesus já veio a primeira vez, certamente ele volta, né? Nós temos até mais textos bíblicos falando sobre isso. Nós não vamos pegar todos esses textos hoje, mas ao ler a Bíblia, e de novo eu refaço o desafio para você, você precisa ler a Bíblia de ponta a ponta, de capa a capa, para ter uma ideia do todo e que isso seja um exercício diário na sua vida, a leitura da Bíblia. Enfim, ao ler a Bíblia, você vê que em vários trechos, em vários momentos, há a citação da volta de Jesus. É chamado o grande dia do Senhor. É um dos textos que nós, inclusive, vamos ver, tem o termo o grande dia do Senhor. Ok? Muito bem. A bendita esperança que conforta o coração dos seus seguidores quando estes se deparam com o sofrimento e dor, o pranto e a morte ao longo da jornada terrestre é a volta de Cristo. Né? A sombra do mal passará, a noite do pecado terá fim. Então, todas as dúvidas, inclusive, serão sanadas. Nós hoje vivemos num mundo de injustiça, por mais que nós tenhamos um sistema de justiça, mas é uma justiça imperfeita. Quando Jesus volta, ele corrige todas as injustiças e todas as dúvidas serão sanadas. Inclusive a promessa que quando você olhar para trás,
olhar todos os caminhos que a sua vida poderia ter tomado, você vai agradecer a Deus por tudo que aconteceu na sua vida. Isso é fantástico, ok? Vamos lá. Qual que é a maior promessa que Jesus nos fez? João 14, 1 a 3. É um texto muito bonito do livro de João, né, onde Jesus deixa uma promessa muito bonita para nós, certo? Vamos lá, abra sua Bíblia, João 14, versos 1 a 3. Eu vou dar uns segundinhos para você pegar a sua Bíblia, folhear. Você sabe que eu adoro o livro de João e diversas vezes nós chegamos nele, então você já deve até saber onde é. Eu, inclusive, dias atrás, eu estou dando tempo para você achar o texto, né? Pedi para você ler João 15 e nós então vamos para João 14, um antes do que você já leu. Muito bem, vamos lá. João 14, 1 a 3, está lá. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Você viu? Onde Jesus estiver, você estará também. Primeira coisa, se Jesus foi, né? Se Jesus foi, significa que ele está aqui dizendo, se eu for, quando eu for, depois eu voltarei. E ele foi. Jesus ascendeu ao céu. Então significa que ele vai voltar, ok? Isso é fantástico. Eu estou com um probleminha aqui. Espera só um minutinho. Aqui deveria estar mostrando a minha carinha. Deixa quieto. Depois eu tento corrigir. Não, é que eu queria que aparecesse a minha carinha do lado. Mas depois eu corrijo isso. Deixa, hoje não vai, hoje vocês não vão olhar para minha cara, o que é bom. Vamos lá. Então a maior promessa de Jesus é que quando ele fosse, ele voltaria, se ele fosse, ele estaria preparando, e ele está ainda preparando um lugar para nós. E ele voltaria para nos buscar, nos levar para onde ele estiver, nós estivermos com ele também. Né? Essa é uma das maiores promessas da Bíblia. Né? Então você tem essa promessa no seu coração. Nós podemos marcar uma data para a segunda vinda? Algumas pessoas dizem que os adventistas marcam data. Não, nós adventistas nunca marcaram data. A origem do movimento adventista foi lá por volta de 1830, 1840, um batista chamado Guilherme Miller, ele sim marcou uma data, certo? E daquelas pessoas que acreditaram na pregação de Guilherme Miller, surgiu a Igreja Adventista. Mas isso é outra história, né? Mas Jesus tinha dito muito claramente num texto, olha aqui, Mateus 24, verso 36. Abra sua Bíblia. Mateus 24, 36 diz o quê? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Eu não sabia, mas eu não tinha prestado atenção. Existe um segredo entre Deus Pai e Deus Filho, olha só, que é a data que Jesus vai voltar. Né? Olha, existe um segredo, só Deus o Pai sabe. Quando Cristo vai voltar, ninguém sabe. E, portanto, nós não temos o direito de marcar datas. Quando vai ser? Não sei. E não acredite quando alguém disser, vai ser tal data. Não, né? De vez em quando aparece aí uns filmes catastróficos aí, esquece tudo isso, tá? Jesus disse, ninguém sabe, tá? Muito bem. Podemos marcar datas? Não.
Como Jesus virá? Aqui nós temos vários textos, né? Mateus 24, 30, 31, Apocalipse 1, 7 e Atos 1, 11. Tá? Esses são os textos básicos desta pergunta. Mateus 24, verso 30 e 31, nós acabamos de ler Mateus 24, então está fácil de você achar. Apocalipse, lá no final da Bíblia, é o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 1, verso 7, e depois Atos 1, verso 11. São textos importantes. E eu já deixei preparado aqui para a gente ler alguns outros trechos, que é 2 Pedro 3,10 e Salmos 53. Esses outros dois, você não precisa, você pode pegar na sua Bíblia, mas eu vou mostrar aqui, ok? Vamos lá. Mateus 24, 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Jesus virá nas nuvens do céu. Guarde esta informação. Jesus virá nas nuvens do céu com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Veja, será um evento grandioso onde todas as pessoas virão. E em Mateus 24, que você já leu semana passada, né? Jesus fala, olha, como um trovão, como um relâmpago, você vê de um lado do céu até o outro lado do céu, assim será a vinda do Filho do Homem. Assim será a segunda vinda, ele descrevendo da sua volta. Por que eu digo isso? Porque no próprio Mateus 24, você leu lá, né? Semana passada você já leu. Jesus disse que vão surgir falsos cristos e falsos profetas, certo? E alguns destes falsos cristos vão vir de forma espetacular. Só que vai passar na sua televisão. Entendeu? Vai passar pela internet, você vai receber vídeos no WhatsApp ou no Facebook. Não será assim. Esse não é o verdadeiro Cristo. Todo mundo vai ficar maravilhado, mas você já leu Mateus 24, você não vai ser enganado. Porque Jesus disse que vai ser um evento grandiosíssimo e que você não vai precisar de computador, de celular para ver, não. Você vai olhar com seus próprios olhos. Entendeu? Agora, quem não leu Mateus 24 vai acabar caindo. E é exatamente o que Jesus está dizendo lá em Mateus. Se possível, enganaria a muitos, até, se possível fosse, até os escolhidos. Está lá escrito em Mateus 24. Falsos cristos vão vir, né? Falsos cristos vão aparecer. Isso, como eu acredito que Jesus em breve voltará, eu digo que em breve vai acontecer isso também. Falsos cristos vão vir e vai ser um evento espetacular, só que não será nas nuvens, será transmitido pela televisão, enfim. Ok? Então, não acredite se você vê pela televisão. Esquece isso. Ok? Tem que ser uma coisa mundial, fenomenal. Os quatro ventos da terra, de uma e a outra extremidade do céu. É o que Jesus está dizendo. Apocalipse 1:7, lá no final da Bíblia. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Olha só, mais uma vez, todo olho verá. Quem estiver vivo vai ver. Não vai precisar de televisão, de Facebook, de internet. Ok? Será um evento grandiosíssimo. Não é só para alguns, não é só para um povinho, um grupo. Não. Será um evento mundial, fenomenal, esplendoroso. Enfim, todas as palavras aqui de grandioso, né?
E nada de transmissão pela televisão, ok? Mais uma vez, Atos 1:11. Aqui Jesus estava dando as últimas palavras e ele, enquanto falava, foi subindo. E os discípulos olhando para Jesus, subindo. De repente eles não viram mais Jesus. E aí então aparecem 2 anjos e disseram aos discípulos: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, um termo difícil, né? Assunto, subiu ao céu, virá do mesmo modo, descendo do céu, assim como vocês viram subir. Ok? Então vamos responder aqui. Como Jesus virá? Cristo virá como um ladrão, tomando muitos de surpresa? Sim e não. Você vai entender isso aqui. Como assim, Maurício? Sim e não. Então eu vou lá, eu já deixei aqui meu aplicativo da Bíblia que eu gosto de usar. Vamos lá, 2 Pedro 3, verso 10. Não é isso? Olha lá. Então eu vou mostrar aqui para você. Eu estou usando a nova versão internacional, mas não importa. Pode ser a Almeida, a nova versão, a versão que você mais gostar, a versão da sua Bíblia, ok? O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pela terra, pelo calor, e a terra e tudo que neles há será desnudada. Veja, será como ladrão no sentido de que as pessoas que não estiverem prestando atenção nos acontecimentos serão pegas de surpresa. Não que será algo escondido, porque logo em seguida vem dizendo um grande estrondo, elementos da terra serão desfeitos pelo calor, ou seja, o evento em si, ele é grandioso. O evento da volta de Jesus em si, ele é grandioso. As pessoas é que não estarão preparadas. Por isso o termo virá como um ladrão, porque as pessoas não estarão preparadas para a volta de Jesus. Mas o evento da volta de Jesus será um evento grandioso, não escondido, como algumas pessoas acreditam. Que será um evento escondido, que Jesus ainda irá se revelar, mas ele já veio. Não, Jesus não veio. Ok? Muito bem. Jesus virá como um ladrão, tomando muitos de surpresa. Isso sim, isso é verdade. Tomando muitos de surpresa, mas o evento em si será grandioso. Sua vinda será secreta e silenciosa? Vamos ver lá em Salmos 50, verso 3. Vamos lá, Salmos 50. Cadê? 50. Ih, tô com dificuldade de chegar aqui no Salmo. Salmo 50. Pronto. Verso 3. Nosso Senhor vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador e ao seu redor uma violenta tempestade. Vem cá, isso aqui é algo secreto? Um fogo devorador e uma violenta tempestade? É possível ter uma violenta tempestade de forma secreta? Não. Não tem nada de secreto à volta de Jesus. Nada de secreto. Isso aqui é um exemplo de um trecho que fala sobre a volta de Jesus, né, lá em Salmos, Salmo 50. Então você vê que em várias partes da Bíblia se fala da volta de Jesus. E aqui você está vendo, à sua frente vai um fogo devorador. Não tem nada de secreto na volta de Jesus, certo? Ele não descerá à terra, ficará nas nuvens. Você viu nos trechos anteriores, certo? Nos trechos anteriores, Jesus vem nas nuvens.
ele não toca a terra. Guarde essa informação no seu coração. Jesus não toca a terra. E nós vamos ver mais para frente alguns outros trechos que mostram como será este evento em outros aspectos, certo? Então você vai ver que nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Será visível apenas para os cristãos? Não, todos verão, como nós vimos lá em Apocalipse. Virá com poder, glória, acompanhado de milhares e milhares de anjos. Jesus virá de uma maneira pessoal, literal, e todo o olho verá. Então essa história de arrebatamento secreto e de volta de Jesus secreta não é bíblico. Não é bíblico. A Bíblia fala do evento como um evento grandiosíssimo, ok? Muito bem. Vamos lá. O que ocorrerá com os mortos vivos e vivos na segunda vinda de Cristo? Segundo Tessalonicenses 4, 16 e 17 e 1 Coríntios 15, versos 51 a 54. Duas cartas de Paulo falando sobre a segunda vinda de Jesus. Vamos lá. 1 Tessalonicenses e depois 1 Coríntios. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, nós subiremos, seremos levantados, certo? Juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Olha lá, acabei de citar esse trecho. Então, nós nos encontraremos nos ares com Jesus. Então, os mortos em Cristo, aqueles que morreram na esperança da volta de Jesus, né? Foram salvos por Cristo, tinham uma vida de convivência com Jesus, de comunhão com Jesus, esses serão salvos, certo? São ressuscitados e são ressuscitados já transformados, né? E depois os vivos são transformados também e são arrebatados e todos se encontram com Jesus nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Entendeu a cena? Assim será a volta de Jesus. Jesus não desce ao céu. Todos se encontram com ele no ar, no céu. Não desce, desculpa. Jesus não desce à terra, não toca no chão. Todos nós nos encontramos com ele no céu, ok? Um grande evento mundial. Muito bem. 1 Coríntios 15, 51 a 54. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então, os mortos que morreram crendo em Cristo, né, serão ressuscitados já com um corpo perfeito. E os que estiverem vivos, nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo incorruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da incorruptibilidade, se revista da imortalidade, perdão. E quando este corpo incorruptível se vestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte. Muito bem. Então, o que acontece com os mortos vivos e vivos fiéis na segunda vinda? Os mortos ressuscitarão, serão transformados e arrebatados. Os vivos fiéis serão transformados e transladados, arrebatados também. Então, todos nós nos encontramos com Cristo nos ares. Viu a cena? Entendeu a cena? Então, se não for esta cena que você está vendo, não é a volta de Jesus. Ok? Bem simples, né? Muito bem. Muito bem. O que ocorrerá com os vivos que não se prepararam para a segunda vinda de Cristo? Então, é um evento mundial, né? Todo mundo está vendo. Tudo isso você já viu. Estou só repetindo.
né? Mas, então, todos os que estão esperando Jesus vão estar alegres, serão transformados e encontrarão com Cristo nos ares. E os outros? É o que nós vamos ver aqui. Apocalipse 6, 15 a 17. Apocalipse 6, 15 a 17. Vamos lá para o final da Bíblia. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e os penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então todo mundo os verá a cena. Os salvos em Cristo serão transladados, subirão ao céu, e os que não estão salvos estarão aqui morrendo de medo, pedindo a morte. Cair sobre nós. Eles estão pedindo para os montes, cai sobre nós, porque nós não podemos, né, com a glória de Cristo. Esta é a cena descrita em Apocalipse 6, versos 15 a 17. Olha outro trecho de Apocalipse também que dá até um certo... Naqueles dias, Apocalipse 9, verso 6. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Olha que cena de terror, onde a pessoa procura a morte e não a encontra. Olha só, né? É claro, você não vai passar por isso, porque para você a volta de Jesus será algo que você está ansioso para receber, né? Muito bem. Segundo Tessalonicenses 2, verso 8. Segundo Tessalonicenses 2, verso 8. Então será de fato revelado o iníquo, e a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, quando Jesus volta, os salvos, são todos salvos, né? Eles são levados com ele e todos os outros morrem logo depois da sua vinda. Está aqui escrito. O ímpio, o iníquo, Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Todos morrem. Ok? Nós vamos, inclusive, estudar isso aqui um pouquinho mais detalhes semana que vem. Ok? Vamos lá. Como ocorrerá com os vivos que não se prepararam para a segunda vinda? Buscarão esconderijo nas cavernas e pedirão aos rochedos que caiam sobre eles. Buscarão a morte, mas a morte fugirá deles. Os ímpios morrerão ao verem o resplendor da glória de Jesus. Muito bem. De quantas ressurreições a Bíblia fala? Isso aqui é um ponto bastante interessante, né? João, capítulo 5, verso 28 e 29, e Daniel 12, verso 2. Daniel lá no Antigo Testamento, tá? E João é um livro que nós constantemente vamos lá. Então você já está familiarizado ao chegar no livro de João. Vamos lá? João 5, 28 diz, 28 e 29 diz assim: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Ou seja, todos os que morreram serão ressuscitados. Todos, sem exceção. É o que Jesus está dizendo. Uns para a ressurreição da vida, que vai acontecer na volta de Jesus, e outros para a ressurreição do juízo. Ok? A ressurreição da vida, você já viu. Aqui, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Pergunta anterior aqui que a gente acabou de responder. Então você já sabe. Quando Jesus voltar, eles serão ressuscitados e todos nós iremos com ele para o céu. E essa ressurreição do juízo? É uma outra diferente? Né? Vamos ver melhor. Daniel 12, verso 2.
Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então nós temos duas ressurreições. Duas ressurreições. Uma para na volta de Jesus e a outra para o juízo. Ok? Então, de quantas ressurreições a Bíblia fala? De duas. A primeira ressurreição a ressurreição da vinda e a segunda é a ressurreição do juízo e horror e morte eterna, como Daniel descreve. Vamos lá. Quanto tempo existirá entre a primeira e a segunda ressurreição? Apocalipse 20, verso 6. E como eu falei, semana que vem, na próxima lição, nós teremos mais detalhes sobre isso. Vamos lá. Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Apocalipse 20 mostra os eventos exatamente durante a volta de Jesus e um pouquinho depois, até que Jesus acaba definitivamente com o pecado. Então é interessante você ler ali Apocalipse 20, né? E esse trecho aqui, ele está falando justamente depois que Jesus voltou. Então, houve a primeira ressurreição, os salvos vão para o céu, né? E ficam com ele para 1000 anos. Isso é fantástico. Semana que vem a gente vai falar sobre isso. Eu não posso me alongar muito, porque senão eu me empolgo. Ok. Mas 1000 anos separam entre a primeira e a segunda ressurreição. Ok? Como eu falei, próxima semana nós teremos mais detalhes sobre isso. Qual será o cântico dos salvos naquele grandioso dia? Isaías 25, 9. Esse vai ser o seu cântico para Deus. O seu cântico. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos. Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Esse será o seu cântico. Jesus está voltando e você vai dar pulos de alegria, porque você espera Ele todos os dias, não é? Muito bem. Muito bem. Esse é o nosso Deus, em quem esperávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. E que convite Jesus nos faz hoje? Mateus 11, 28 a 29. Claro, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está falando, vinde a mim. Jesus faz o convite a todos os dias para você e para mim. E esse processo de se aproximar de Jesus tem que ser todos os dias. Não pode ser uma coisa assim, vou fazer uma maratona agora e depois esqueço. Não, não é assim. Isso não é um relacionamento. É todos os dias um contato especial com Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus diz, vinde a mim todos os dias, para mim e para você. E qual será o resultado da rejeição ao convite de Jesus? Que triste. Jesus faz o convite todos os dias, mas, infelizmente, é triste, mas a maioria das pessoas rejeita o convite. E a gente vê, né? Jesus fala que entrai pela porta estreita, porque grande é a porta e são muitos os que entram pela outra porta que leva à perdição. Né? A maioria das pessoas entra pela outra porta, mas você vai fazer a escolha certa, você vai fazer o convite, você aceita o convite de Jesus todos os dias, não é mesmo? Então vamos lá, Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Jesus falará: apartai-vos de mim. Não vai ser isso para você, né? Então,
Este foi o nosso estudo de hoje, certo? Relativamente muitos esclarecimentos sobre a volta de Jesus. Então você já sabe que a primeira vinda ocorrerá. A primeira vinda de Jesus ocorreu há 2000 anos. Então nós aguardamos a segunda vinda de Jesus, né? E o texto clássico da vinda é de João 14, ele diz que vou preparar-vos lugar, e ele está fazendo isso agora, preparando um lugar para mim e para você. Quando ele voltar, iremos com ele para o céu. Jesus virá de modo pessoal, visível e literal, com milhares de anjos tocando trombetas. E é claro, o convite para mim e para você, que você se prepare para a volta de Jesus a cada dia. Tenha contato com Jesus a cada dia, orando, lendo a sua palavra, né? Tendo um relacionamento com Jesus a cada dia, né? Para que quando ele voltar, você esteja ansioso para a volta dele. Não tenham terror, como alguns terão, infelizmente. Então, meu desejo é que você se prepare para a volta de Jesus. Mais uma vez eu deixo o convite. Se ficou alguma dúvida sobre a segunda ressurreição, nós teremos mais esclarecimentos do próximo estudo. Então, se alguém perguntar sobre a segunda ressurreição, eu vou colocar próximo estudo. Não perca o próximo estudo. Ok? Mas se ficou alguma coisa nesse estudo, põe aí a sua pergunta, eu vou responder. E se for algo que eu ache que seja de enriquecimento a todos, como eu fiz no começo hoje, eu vou explicar no começo do vídeo, ok? Semana que vem eu explico de novo, tá? Então, não quero que você termine com dúvidas. E, para terminar, eu vou pedir que você... Então, o próximo estudo são sobre os eventos extraordinários que acontecerão depois da volta de Jesus. Muito bem. Se você puder, nós vamos terminar agora então com uma oração. E novamente o meu apelo é que você se prepare a cada dia, tenha contato com Deus a cada dia, leia a Bíblia, ore, né? A cada dia, para que você se prepare para a volta de Jesus, que acontecerá. Você vê os detalhes de como acontecerá nesse estudo. Muito bem, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor em breve voltará. Estudamos aqui como acontecerá esse evento nesta noite. Nós estudamos nessa noite como acontecerá este evento. Queremos nos preparar a cada dia e que nós possamos nos lembrar de como que será este evento, porque algumas pessoas ainda estão sendo enganadas e podem ser enganadas quando esses eventos, quando Satanás simular a sua volta. Que nós possamos nos lembrar das descrições que o Senhor deixou na Tua Palavra e podemos mostrar para outras pessoas também, para que não sejam enganadas. Esteja com cada um de nós e que mais importante de tudo, Senhor Deus, que nós possamos ter um contato contigo a cada dia. Isso é o mais importante. Queremos ter um relacionamento real, pessoal contigo. Esteja com cada um de nós. Pedimos que o Senhor abençoe a semana de cada um dos que estão assistindo esse vídeo, que eles possam receber a tua bênção de acordo com a tua vontade nesta semana. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite e até semana que vem. Um abração a todos, ok?